Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Muito obrigado a todos vocês que têm feito o nosso portal chegar em tantas pessoas. Já somos 340 mil pessoas inscritas aqui no nosso espaço. Isso é muito bacana, a gente saber que nós não estamos sozinhos, que existem muitas pessoas como você, que têm um olhar crítico da realidade brasileira, que estão acompanhando os acontecimentos, que quer conversar com outras pessoas para também informá-las do que está acontecendo no nosso país e fazer do nosso espaço aqui uma ferramenta para isso. E você que todos os dias está conosco, quando a gente está ali colocando o nosso vídeo no ar às 17 horas, um abraço especial. Já estou fazendo uma série de amigos ali, a gente abre sempre nosso chat meia hora antes, às vezes a gente atrasa um pouquinho, mas é muito legal ter vocês interagindo todos os dias aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, se inscreva também, conheça os nossos vídeos, compartilhe, dê joinha e mande seus comentários para cá, porque sempre serão bem-vindos. Gente, eu tinha preparado uma pauta hoje com alguns acontecimentos, mas a CPI ela sempre vai nos surpreendendo hora por outra. Os trabalhos hoje na CPI estavam muito mornos, né? As notícias que estavam sendo veiculadas, o que estava sendo discutido ali já estava dando uma certa previsibilidade. Até aparecer o senador Otto Alencar. Quando a gente pensa que nada de novo vai acontecer, a gente tem uma performance que eu vou colocar para vocês aqui, a fala do senador Otto Alencar, e comentar algumas coisas estruturais que ele levanta a partir da sua fala. Vamos acompanhar aqui, gente. E nesse Instagram, segundo está escrito, o senhor estaria me desqualificando como cidadão, como homem, como senador. É da autoria de Vossa Excelência? Não, senhor senador. Isso aqui é um perfil falso. É falso. Pois é nesse ambiente falso... Tem esse juízo de valor a ser... Ministro, é nesse ambiente falso, de fake news, de inverdades, de uma corporação de mentirosos que tomaram conta do poder no Brasil, que o senhor, que é um médico, um cardiologista respeitado, está vivendo. E eu não aceitaria viver. E agora começo a parte... médica, que vou perguntar ao senhor. Ministro, são várias vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por Vossa Excelência, não é isso mesmo? Deixa eu comentar rapidamente aqui, depois a gente segue na sequência, né? O Otto Alencar, o senador Otto Alencar, ele levantou uma coisa que incomoda as pessoas que estão percebendo o que está acontecendo no nosso país. Que um ministro com um ar franciscano, né, de um frade franciscano, o que essa figura está fazendo dentro de um governo que é, como disse o senador Otto Alencar, uma corporação de mentirosos? Eu digo mais, a corporação de gangsters, uma corporação de bandidos. E a gente vai mostrar como é que isso se dá a partir da figura lamentável do presidente da República, que além dessas situações todas, é um homem que mente descaradamente e leva as pessoas à morte. Portanto, não é nenhum exagero quando a gente crava o carimbo de assassino na testa do presidente. Eu nunca pensei que eu fosse falar uma coisa dessa, mas eu não estou inventando mentiras. E a CPI está mostrando para a gente que cada dia nós temos o direito e o dever de pegar esse carimbo e cada vez, pelo menos espiritualmente, está colocando na testa do presidente da República. Mas vamos lá. E aí o senador Otto Alencar perguntou se o ministro tinha lido as bulas da vacina, né? Que é uma coisa básica para quem está ministrando, um médico está ministrando um medicamento, ele tem que saber o que ele está ministrando, né? Vamos seguir. Isso. Eu pergunto, o senhor leu a bula de todas as vacinas? Não. Ministro, lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas, pois eu li a bula de todas, ministro. Sabe por quê? Porque o senhor é a autoridade sanitária do Brasil. É exatamente o senhor que determina como devem ser aplicadas as vacinas e a quem deve tomar a vacina ou não. É o senhor que determina a maneira de vacinar. O senhor tem que conhecer a vacina, qual o método da construção de uma vacina, de fazer-se uma vacina, né? Inativação de vírus, ou o RNA, um desses aí, você tem que saber, e saber como mandar aplicar a vacina, porque todas as vacinas podem ter efeitos
colaterais. O senhor deveria, pelo menos, ministro, ler a bula, na bula da vacina, ler modo de usar, posologia, efeitos colaterais. E o senhor não fez isso, ministro. E devo dizer a Vossa Excelência que talvez seja o ato mais irresponsável que o ministro da Saúde pode fazer, é determinar a aplicação da vacina sem ter conhecimento dos efeitos colaterais da vacina. Portanto, aqui nessa bula, por exemplo, uma só, a Pfizer, o senhor está mandando aplicar... Gente, já deu para perceber que o ministro foi absolutamente humilhado pelos fatos, né? Pela verdade. O que faz uma pessoa se sujeitar a esse tipo de humilhação. Vamos seguir aqui. A vacina, a primeira dose agora. E a segunda dose com quantos dias, ministro? 12 semanas, senador. 12 semanas está errado, ministro. Senador, a bula eu sei tá que muito eu sei que a bula que são 21 dias, eu vou senador. pedir, exatamente. 21 dias, senador. O senhor está mandando aplicar fora da bula, ministro? Senador, sim. Mas está errado. Sim, senador. Tá As errado. Eu vou gestantes pedir, recebem a vacina. por favor, entrega ali o presidente para ele ler. O presidente, por favor, lê aí como é que deve se aplicar corretamente a vacina da Pfizer. E olha que eu vou só pegar da Pfizer, mas vou chegar vou chegar na AstraZeneca. Vou permitir. A Vossa Excelência. Vou só concluindo, vou chegar na AstraZeneca também. Pode concluir. Então, vacina em gestantes, fora do bulário. Nenhuma das vacinas tem na bula aplicação em gestantes. Essa tem. Programa Nacional de Imunização. Essa tem. Não, a Pfizer não tem. Tem, eu vou mostrar ao senhor. Não, tem com recomendação médica. Não, tem aí. Com recomendação médica. Vou mostrar ao senhor. Com recomendação médica, Vou senador. lhe mostrar, ministro, na Pfizer tem. Senador, do ponto de vista prático, na minha gestão, nós distribuímos 70 milhões de doses de vacina para a população brasileira, senador. Senador, Vossa Excelência não pode querer desqualificar a autoridade sanitária do Brasil por ter lido ou não uma bula de uma vacina. Se o senhor leu, nós vacinamos 70 milhões de brasileiros. Não estou desqualificando, não levante a voz para mim, não. Não estou levantando a voz para Vossa Excelência. Eu não desqualifiquei, eu disse que o senhor não leu a bula e o senhor não leu. Eu disse ao senhor que não leu. E aqui na Pfizer está escrito claramente que não pode ser dada a gestante, ministro. Está aqui na Pfizer. Está aqui. Não pode ser. Não pode ser dada a gestante. É isso que eu disse, é vacina fora do bulário. Não pode dar, mas está na bula. O senhor disse que não estava na bula. Senador, o senhor não leu a bula. Falei que mas agora eu vou chegar fora do bulário. Agora eu vou chegar onde eu quero, ministro. Vou chegar onde eu quero. O senhor tinha a obrigação de ler a bula. Se tivesse no seu lugar, eu leria todas, como eu peguei para ler, está aqui, ó. Todas. Senador, e sei que tem contra... Senador, o que eu tenho buscado tem é efeitos vacina colaterais graves. Brasileiros. E vou perguntar ao senhor agora. O senhor vai me responder. Ministro, quando da morte de uma gestante após a vacinação com AstraZeneca, a primeira quem foi responsável por omitir uma norma técnica para os estados recomendando vacinação de gestantes que tinham recebido a primeira dose da AstraZeneca com qualquer vacina que estivesse disponível a isso. Isso a gente chama de intercambiabilidade, né? E sem nenhuma comprovação. O senhor sabe que morreu uma gestante? Não foi isso mesmo? Sim, senador. Eu quero perguntar ao senhor, quem foi que editou a norma e se essa norma editada o senhor concordou com ela? Bom, senador, então vamos falar sobre esse aspecto da vacinação das gestantes. Sim, não, o senhor vai... Agora, peraí, você vai responder isso aqui. Quem foi que editou a norma? Quem editou foi o Programa Nacional de Imunização. Não, senhor, não foi não, ministro. Não foi não. Foi a doutora Franciele Francinato. Ela é a coordenadora do Programa Nacional. Ministro, fala a verdade, ministro. Senador, eu sempre falo a verdade, A ciência senador. Não pode mentir, ministro. Eu sempre falo a verdade, Não senador. fala, não. Eu sempre falo. A ciência não pode mentir. Vossa Excelência não me deixa falar. Não foi, o senhor não citou o nome dela. Senador, foi Franciele chama-se Francinato. Programa Nacional de Imunização. A paciente morreu com a dose da Vossa Excelência permite eu falar? Se Vossa Excelência permitir, senador, tudo bem. Ministro, senador. O senhor não falou a verdade. Senador, eu sempre falo a verdade, senador. Eu sempre falo a verdade. Gente, a vergonha alheia. O ministro Queiroga, ele se comporta como
aquele Zé Ninguém que a gente falou ontem no texto do William Reich. É o cara que está no lugar errado e insiste em ficar no lugar errado. E, portanto, ele se transforma, ele se converte num cúmplice também. Eu estava querendo associar mais uma vez esse episódio que o Quiroga está envolvido com esse personagem aqui, o Eichmann, né, que foi um nazista que organizou a logística dos campos de concentração. E nesse livro aqui da Hannah Arendt, ela nos fala dessa banalidade do mal, de como um cidadão comum pode se prestar aos maiores terrores, né? As maiores situações tenebrosas que a sociedade pode vivenciar, que a humanidade pode vivenciar. Aí me ocorreu assim de ficar pensando, é possível se ter um ministro de direitos humanos, por exemplo, num regime nazista? Você consegue imaginar um ministro de direitos humanos de Pinochet ou de Hitler? Eu não queria associar o Queiroga a essas figuras, mas vamos imaginar então um outro que fica sempre fora da linha, que é o Idi Amin Dada. Vocês conseguem ver uma pessoa que funcionaria como ministro de direitos humanos? A rigor, né, a propósito desse texto, Escuta Zé Ninguém, de William Reich, que eu falei ontem, eu separei só essa frase aqui para a gente não perder nunca, né, de com quem é que a gente está lidando. O senador Otto Alencar falou uma corporação de mentirosos. Esse pessoal fala muito em liberdade, mas a liberdade que eles falam sempre está sempre muito ligada nessa frase aqui, na minha opinião, né? És livre apenas no sentido livre da educação, que te permitiria conduzires a tua vida como te aprovesse, acima da autocrítica. Essas pessoas, elas não se educam emocionalmente, não se educam socialmente, não se educam politicamente para poderem lidar com as pessoas. E aí me ocorreu, né, que o Queiroga podia ser tranquilamente um ministro da saúde, do Idi Amin Dada. Qual é o problema, né? Ele é ministro da saúde de uma figura como o Bolsonaro. O Idi Amin Dada foi um ditador em Uganda, um dos maiores e mais sanguinários da África, tendo sido denunciado dentro e fora do continente por matar dezenas de milhares de pessoas durante seu governo. Algumas estimativas dizem que o número ultrapassa as 300 mil pessoas. O Bolsonaro já está na frente, o Queiroga, como seu auxiliar, também está dando apoio. Muitos ugandenses acusavam o ex-campeão de boxe de manter cabeças decepadas no frigorífico, de alimentar crocodilos com cadáveres, de ter desmembrado uma de suas esposas. A Kai Adroa foi encontrada esquartejada dentro do porta-malas de um carro, de mutilar pessoas, de deixá-las sangrar até morrer e manter prisioneiros enterrados em buracos fundos, cheios de água gelada, até morrerem lentamente de frio. Alguns diziam que praticava canibalismo. Então, como é que alguém pode ser ministro da saúde de um presidente que atua o tempo todo contra a saúde? As incongruências foram mostradas na sessão da CPI, mas sim, a exaustão, cenas do presidente aglomerando, o presidente descumprindo as regras básicas, o presidente mentindo, e o ministro da saúde ali, não, estou fazendo o que eu posso. Sim, está fazendo como segurança da Boate Kiss, né? Que ficou ali fazendo o que ele podia, mas para segurar as pessoas do lado de dentro, as pessoas para a morte. Ele fez como um engenheiro do edifício Palace que botou, ou que não percebeu que se colocou areia de praia na construção e o prédio desabou aqui no Rio de Janeiro, matou um monte de pessoas. Ou como as pessoas que cuidam da segurança das barragens que explodiram lá em Mariana e que mataram tantas pessoas. Então, são essas criaturas, os famosos Zés Ninguéms, que conseguem alguma graduação e, por um pretexto de estarem fazendo alguma coisa boa, acabam ajudando o mal a ficar perpetrado. O nome do ministro Queiroga, ele vai ficar registrado para todo sempre. E aí, gente, eu fiquei tentando encontrar algum tipo de adjetivo com relação ao ministro Queiroga e me ocorreu uma que eu nunca tinha escutado, né? Pelo menos me ocorreu assim de chamá-lo de rato moral. E aí você vai falar assim, pegou pesado. Sim, estou pegando pesado. Sabe por quê?
Porque se o ministro ele não fosse ministro, ele não fosse pago com dinheiro do povo brasileiro para ajudar a salvar o povo brasileiro, se ele tivesse na clínica particular dele, com os clientes selecionados que o elegeram para ele ser o médico dessas pessoas, se todas as relações da vida dele estivessem apenas no campo privado, ele que fosse ser feliz lá com as ideias dele. Só que ele é o ministro da saúde do meu país e eu sou cidadão brasileiro. Eu estou pagando para que esse ministro ajude o nosso povo a não morrer. Então eu tenho o direito de criticar esses servidores públicos. A gente está perdendo muito a noção do que é exercer a cidadania. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço, estar podendo dizer essas coisas para vocês com muita segurança, de fazer críticas às instituições, não enquanto funcionamento, né, o funcionamento distorcido, mas a usurpação que elas estão sofrendo. A usurpação interna de funções, ao desvirtuamento das suas funções básicas. Da gente ter um procurador-geral da República que não representa a sociedade, que fica protegendo criminosos, o poder judiciário que retarda procedimentos, o governo federal que intervém em todas as situações de proteção da nossa sociedade. Então a gente tem que fazer críticas. Quando a gente vê o Exército Brasileiro colocar um segredo de 100 anos por uma punição disciplinar que todo mundo estava vendo que era necessária, era devida, as coisas estão muito complicadas. E aí muita gente fica com receio de falar para os militares que eles são servidores públicos também. Eles devem obrigação à nação, não é para ficarem se protegendo uns aos outros. Então, a gente precisa, às vezes, fomentar esse direito de crítica, esse direito de cobrança dos homens públicos aqui no nosso país. Então, como é que a gente pode denominar o ministro Queiroga, se não de uma forma pesada, para que ele saia desse governo, ou para que ele, pelo menos, ele imponha a sua vontade? Assim, presidente, se o senhor fazer aglomeração de novo, eu saio, porque eu não sou um rato moral. Se o senhor aparecer de novo fazendo todo tipo de proselitismo a favor de remédio que mata pessoas, eu estou fora também e vou denunciar o senhor. Quando a pessoa não faz isso, ela se submete. O rato moral é aquele que vai usando a moral ao seu bel prazer. Quando está a seu favor, ele vira uma pessoa moralista. Quando ela não está a seu favor, ele finge que não é com ele, desaparece, ele dá um migué e vamos embora. Então nós vamos falar mais disso, porque essa CPI ainda vai render muitos episódios. E eu quer dizer, ainda em relação ao nosso papo de ontem, muitas pessoas perguntaram para mim sobre a propaganda do candidato peruano, que ganhou as eleições, o candidato de esquerda lá, o Pedro Castilho, e que tem aquele chapelão, enfim, não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas eu vou colocar o endereço do canal do Facebook, que tem essa propaganda, né, ou essa peça, onde eles desmistificam, né, o demônio do comunismo, o terror do comunismo, enfim. Vou colocar, você que viu ontem e você que não assistiu, assista, porque é muito interessante. Eu queria falar de outras coisas também relacionadas à política aqui na América Latina, queria falar dessas eleições mais profundamente lá no Peru, mas os acontecimentos hoje, eles jogaram a gente para esse canto. E também queria falar também dos canais de direita que estão fazendo campanha contra o projeto de lei que reconhece o uso de substâncias derivadas da cannabis para tratamento de pacientes graves. Esse pessoal está fazendo a campanha ideológica numa questão de saúde. Como eu digo a vocês, os ratos morais estão espalhados por todos os lados, e principalmente dentro da corporação de mentirosos, como disse o senador Otto Alencar. Gente, vamos deixar os outros assuntos para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por vocês terem estado comigo aqui no nosso portal hoje. Um grande abraço e vamos seguir em frente, que tem muita coisa pela frente. Tchau.